Grandes histórias acontecem para aqueles que aprendem a contá-las. No Instituto História Viva, o poder de transformação das histórias une crianças e idosos em situação de fragilidade. São hospitais e asilos envolvidos em contos de fadas. Participe como voluntário, acesse historiaviva.org.br e apoie nossos projetos. Juntos vamos distribuir mais histórias. Eu espero que ao final desse encontro vocês estejam encantadas pela ideia de serem voluntários do projeto, de atuarem com a contação de história dentro das áreas específicas de vocês e que vocês possam se encantar, assim como a gente, nesse universo da arte de ouvir e contar histórias. Muitas pessoas chegam até a nossa instituição acreditando que contar histórias é algo simples, abre o livro e eu conto uma história. De fato é simples, mas o quanto ela abrange a vida das pessoas envolvidas é o que muitas vezes a gente não tem muita noção. E a nossa ideia é trazer aqui toda essa amplitude que o universo da contação de histórias proporciona para você como contador e para as pessoas que estão ali sendo beneficiárias da sua apresentação. É algo que vai além das fronteiras do que muitas vezes a gente entende como contar histórias, né? Fazer com que aquela palavra deitada se levante e se encaminhe até o seu ouvinte. E quais são as possibilidades? Por que que uma história impacta tanto? E por que que nós escolhemos esse caminho de contar histórias e também de ouvir histórias de vida de pessoas mais velhas, que é o projeto intergeracional que nós também temos aqui junto à nossa instituição. Então, eu vou apresentar para vocês, eu vou abrir uma apresentação no Prezi, a qual vocês vão acompanhar, conforme eu vou falando e explicando, os slides vão passando. São slides compostos basicamente por imagens, já que o nosso cérebro também entende essa linguagem simbólica das imagens, né? Então, a gente consegue trazer de uma maneira muito efetiva o nosso conteúdo com a utilização desse grande recurso. Então, o Instituto História Viva é uma organização que nasceu no ano de 2005. Ela já tem, basicamente, toda essa história de atuação, cerca de 18 anos, trabalhando com o processo da arte de ouvir e contar histórias. Então, é um projeto muito bem estruturado, muito bem elaborado, que já tem cases de sucesso. Eu vou mostrar para vocês alguns reconhecimentos até que já recebemos. Então, é uma proposta de trabalho que não é experimental, ela já está realmente, comprovadamente, atuante assim, em 7 estados do Brasil. Mas como que nasceu o Instituto História Viva? Todo projeto social, toda ideia nasce geralmente de algum sonho. Todos nós acalentamos os nossos sonhos no dia a dia, seja lá de qual for o tamanho desse sonho, o nível de abrangência, todos nós temos sonhos. E como que nasceu esse grande sonho de contar histórias? Primeiramente, pela nossa paixão pelas histórias propriamente ditas. Paixão de ouvir histórias contadas pelos nossos pais, de ouvir histórias contadas pelas nossas professoras, de ouvir histórias que a própria vida nos conta, sobre objetos, situações, contextos. O mundo é repleto de histórias, nós somos histórias. Então, toda essa paixão de levar adiante esse processo de contar histórias nasceu desse grande sonho, né, de leitura, de mudar impactos, indicadores e da crença forte de que nós temos que transformar a realidade de crianças e jovens e adultos através das histórias, que é uma maneira de falar diretamente com o coração, com a alma, um recurso já utilizado há milhares de anos por muitos líderes, que é o storytelling, a ferramenta de contar histórias. Por que será que ela é tão importante, né? Às vezes a gente para pensar e falar, é verdade, nós somos resultado das histórias que nós ouvimos e que aceitamos como verdadeiras. Não basta simplesmente ouvir, precisa entender de uma maneira subliminar que seja, que essa história é importante para que você possa seguir o caminho pavimentado por ela. E como é que nós pudemos transformar essa realidade? Um belo dia, estávamos assistindo um filme, eu não sei se vocês já ouviram falar do filme O Amor é Contagioso, Pat Adams, que conta a história de um médico que levava os amigos aos lugares de grande fragilidade, como hospitais, cantando, fazendo brincadeiras, atividades, contando causos e com isso impactando na realidade. Quando eu vi esse médico palhaço entrar num quarto de hospital,
e fazer as crianças que estavam ali apáticas, doentes, vibrarem de alegria, se encantarem com aquele momento, eu percebi que era isso que eu queria fazer. Levar um pouco de luz, um pouco de afeto, através das histórias, para os ambientes de vulnerabilidade em hospitais. Aí eu fui lá e bati na porta do Hospital de Clínicas de Curitiba, que eu havia me mudado recentemente para cá, e fui lá oferecer. Falei, vocês gostariam de ter contadores de histórias atuando aqui com os pacientes? E de uma maneira sincrônica, o hospital estava abrindo a possibilidade para novos projetos, eles estavam começando a trabalhar com a humanização hospitalar, um conceito e uma política pública implementada no ano de 2005. Então, eles estavam ali com essa necessidade realmente de trazer projetos impactantes. Eles acharam a ideia fantástica. E o que eu fiz? Eu falei, bom, então já que nós podemos começar aqui, eu preciso de pessoas para juntar um grupo de 6 pessoas e adentrar aos quartos para contar histórias, inicialmente para paciente, o público infantil, para crianças. E eles concordaram prontamente e me emprestaram uma sala, que é a sala 1. Até hoje, quando eu passo lá, meu coração vibra de alegria, pula assim, de alegria por lembrar deste momento importante. Então, me emprestaram essa sala. Eu coloquei uma notinha num jornal de grande circulação, dizendo assim, seja voluntário e conte histórias. Me encontre na sala 1 do Hospital de Clínicas num sábado pela manhã, assim como vocês estão fazendo aqui. Só que a sala 1 hoje foi convertida a um grande painel, né, que a internet proporciona. E lá adentrei essa sala, mas quando eu cheguei, qual não foi minha surpresa quando não tinham 6 pessoas? Sabe quantas pessoas tinham? 120 pessoas. Aqui tem uma representação do que era esse público, esse exército de pessoas do bem, querendo muito levar a contação de histórias, a alegria, a transformação para os ambientes de dor e sofrimento. Não deu outra, né? Eu prestei atenção nesse grande volume, eu falei, não tem como, vamos ter que profissionalizar, criar uma ONG, um CNPJ, e assim nasceu o Instituto História Viva, que é uma organização que pertence hoje ao terceiro setor, que nada mais é do que a sociedade civil organizada. E uma ONG, né, pelo próprio nome diz, pela própria sigla diz, é uma organização não governamental. Não significa que seja antigovernamental, mas é uma organização que ajuda as políticas públicas a reforçarem o processo de alguma necessidade da comunidade. Então, o foco que nós direcionamos é a formação de leitores, é a humanização hospitalar, é a inclusão de idosos, é o respeito e valorização da sabedoria das pessoas mais velhas. Então, nós atuamos diante de algumas frentes de necessidades humanas e urgentes, cada vez mais urgentes. A população está envelhecendo cada vez mais, ainda bem, que bom. Já temos a ciência, a consciência aí ativa para manter as pessoas com a vida mais longa. E com isso, nós vamos ter muitas pessoas chegando à idade de 80, 90 anos, com tantas histórias para contar, sem ninguém para escutar. Então, por isso que nós temos também essa frente de atuação junto aos idosos, às crianças de casalar e paciente hospitalizado. Então, esse é o nosso público-alvo, são as pessoas que a gente procura transformar com os nossos projetos. E, basicamente, nós atuamos com a força do voluntariado. Nós poderíamos ser um grupo de profissionais, contadores de histórias, claro, isso é admissível e é muito louvável. Nós podemos impactar com o processo das pessoas em situação de vulnerabilidade, seja a pessoa esteja, quer seja no asilo, ou numa casa-lar, ou num ambiente hospitalar, que eu acredito fortemente que sejam os momentos de maior vulnerabilidade humana, né? Ninguém quer chegar à vida assim, nascer uma criança, ser abandonada, sofrer violência e parar numa casa-lar, ou então uma criança chegar ao mundo já com problemas de doenças, tendo que enfrentar os desafios, né, de um ambiente hospitalar, desconectada da sua identidade, da sua família, e também aquele momento em que o adulto muitas vezes se vê tão vulnerável que ele chega a sentir uma criança. Eu não sei se vocês já precisaram ficar internados e sentiram na pele todo esse processo de adoecimento, o quanto nos expõe ao máximo
A nossa vulnerabilidade humana, tudo que a gente torce é para que aquela porta abra e alguém traga um diagnóstico positivo, alguém nos traga a informação da frase que a gente sempre torce: você está de alta. Quando alguém diz, né, você vai embora para casa hoje. É um momento de tanta alegria. Por que que é alegria? Aquele lugar é ruim? Não, você estava se tratando, mas você quer voltar para sua casa. A nossa ideia é sempre essa: eu quero retornar para o meu verdadeiro lar. E eu preciso deste momento, desse rito de passagem da frase você está de alta. Então, você fica esperando isso. Isso ativa uma série de processos de ansiedade internos, todos os pacientes passam por isso, quer seja aqueles que estão em tratamento de uma doença já, de um quadro que se estende, ou aquela pessoa que teve a sua vida interrompida de uma hora para outra por um acidente, algum processo, né, que ela não esperava, e ela de repente se vê no ambiente de um hospital. Então, a carga de ansiedade, de tristeza tende a ser muito forte. Aí, de repente, abre a porta do quarto, entra uma pessoa sorrindo, com um jaleco, um livro na mão e diz para você: quer um passaporte para um lugar encantado, só para você relaxar um pouco, ganhar forças e voltar para enfrentar essa situação com muito mais segurança? É isso praticamente o que nós oferecemos como voluntários contando histórias. Nós não vamos conseguir, muitas vezes, mudar tanto assim, ao ponto daquela pessoa ficar, né, transcender, ficar tão feliz e falar: nossa, que bom que eu recebi essa prova da doença, eu pude refletir sobre uma série de coisas. Ela não vai muitas vezes passar por isso, mas ela vai ganhar aquela forcinha extra, aquele combustível para falar: eu vou até o final, eu não vou desistir, a minha fé, a minha força está em mim, na minha família, na crença de que os médicos vão encontrar uma solução. Ela ganha recursos internos. E eles são tão valiosos que, se um dia alguém tentasse mensurar e converter em valores físicos, não conseguiria, porque é muito impactante. E isso faz com que a gente também, como voluntário, receba muito mais do que se doa. Eu me lembro que um dia eu entrei num quarto de hospital para contar histórias para um senhor que ele tinha passado por um procedimento cirúrgico, estava na UTI cardiológica, e assim que eu acabei de contar histórias, ele olhou para mim e fez uma pergunta que nunca alguém havia feito na minha vida, e eu não esperava receber. Ele olhou para mim e disse assim: você acredita que uma história é capaz de mudar a vida de uma pessoa? Aí eu olhei assim para ele, eu não esperava, e muitas vezes quando você é surpreendido pelo inesperado, você também tende a retribuir de maneira inesperada. E aí eu falei assim para ele: eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Ele falou: pois a partir de agora eu serei um outro homem. Conforme você foi contando a história, eu fui refletindo sobre a minha postura como vizinho, como marido, e eu percebi que eu tenho tanta coisa a mudar que eu tomei a decisão que a partir de amanhã eu já mudarei. Assim que eu receber a alta desse hospital, eu vou refazer amizade com os vizinhos. Sabe aquele vizinho chato que reclama de tudo, tudo, qualquer barulhinho? Acho que cai um lenço na casa do vizinho, ele já fica todo nervoso. Ele falou: eu era assim. Eu arrumava encrenca com todo mundo, mas essa história me inspirou a ser uma pessoa melhor. E nem era a intenção. Quando eu contei a história, eu estava desprovida de intenção, na verdade. Eu estava ali só levando a minha força de vontade, a minha positividade, meu amor incondicional. E outra parte, atrás de mim, conforme eu contava a história para esse senhor, tinha entrado uma equipe de médicos que estavam de plantão na UTI. Aquela noite estava bem tranquila, eles puderam assistir a história e eu não vi, porque eu estava de costas e eles assistiram a história e a apresentação de costas. E eu acredito que, de alguma forma, é como se fosse uma grande chuva. Você joga para cima assim, e cada gotinha vai cair em uma pessoa, e cada um vai receber de uma maneira. Alguns só vão receber como um momento muito especial, foi bem bacana. Esse colorido mudou minha noite, olhar para esse jaleco me fez ficar mais relaxado. Não importa. Toda aquela dose que você distribuiu também respinga em você. Porque se você joga água para cima, cai também em cima de você. E quem conta uma história também escuta, né? E como diz Joseph Campbell, ninguém sai ileso de uma história. Todo mundo recebe aquele impacto quando conta uma história. Então foi muito bom passar por essa percepção e ver que naquele momento, para aquele senhor, já fez uma transformação. E eu acho que só por isso já valeu a pena todo o esforço do que a gente faz hoje em dia, né? Eu costumo comemorar as vitórias, sejam quais forem de tamanho, porque eu acredito que o que a gente doa
não tem como a gente mensurar, né, impactar assim, de uma maneira tão significativa. E parando um pouco para refletir, que talvez até sejam os motivos, né, que trouxeram vocês a estarem aqui também, existe uma importância muito grande no processo de contar histórias. Isso eu estou falando desde o início, né? E por que será que é tão importante assim contar histórias? Primeiramente, eu quero lembrar a vocês que ninguém faz nada se não conceber na imaginação a possibilidade de fazer. A gente faz as nossas ações diárias, cotidianas, ou ações até previamente planejadas, mas não para pensar que um simples planejamento requer uso da imaginação. O que significa? Para eu levantar daqui, por exemplo, eu estou com vontade de beber água. Eu tenho um bebedouro aqui de barro maravilhoso aqui no meu escritório. Se eu levantar para pegar um copo, eu preciso, antes disso, imaginar o tamanho do copo, o formato da minha mão, os movimentos que eu vou fazer, movimento de pé, movimento de mãos, movimento de olhos, tem água no filtro, apertar o botão, preencher o copo, a imensidão do compartimento vai caber aquela água, ele é refratário, não vai vazar, como é que eu vou fazer para virar ele na minha boca, como é que eu vou fazer o processo de engolir, como é que ele vai adentrar ao meu organismo para poder nutrir e hidratar todo o meu corpo. Olha quantas ações estão envolvidas neste ato, mas requer que eu primeiramente conceba essa possibilidade, senão eu não me levanto. Como que acontece com pessoas que não conseguem, né, que perdem a cognição, alguns idosinhos que vão tendo perdas cognitivas na sua parte neural, eles não concebem mais isso, é cortado, tem uma cisão. Então, ele muitas vezes não sai do lugar para beber água porque ele não concebe a imaginação até ali. E o que acontece quando você conta uma história? Aquela história que você contou, repleta de metáforas, de simbologias, de valores, de direcionamentos, vão ali nutrir esse imaginário. Então, é ouvindo e contando histórias que nós potencializamos a habilidade do ser humano viajar, imaginar, conceber, encontrar alternativas. Nós temos tantas pessoas que estão sem emprego. Por quê? Porque elas não conseguem imaginar o que fazer. Não existem possibilidades. E ela vai para aquela região, aquela vala comum das pessoas que reclamam e que ficam nervosas, que choram o dia inteiro e não sabem o que fazer porque ela entra no desespero. Ela não encontra rotas alternativas. Por isso que as histórias são tão ricas de sentidos ao ponto de transformar realidades. A moeda de troca mais valiosa dentro das empresas, das atividades que desenvolvemos profissionais ou pessoais, passa fatalmente pela criatividade. Então, o que significa criatividade? Pegar aquele imaginário, conceber uma ideia e colocá-la em prática, criar. Criatividade é criar. Então, você vai ter mais pessoas tendo possibilidades de criar, além de impactar também no processo de jovens que não têm nem a oportunidade de criar uma arte e podem criar uma arte a partir da história ouvida de um idoso. Então, nós temos uma amplitude de possibilidades dentro do universo da criação sendo movida, estimulada a partir de uma história. Uma única história, ela pode transformar tanto a realidade daquela pessoa, a sua, daquele ambiente, que faz com que a pessoa mude a rota da vida dela e o sentido da vida dela e passa a ser coadjuvante, passa a ser uma pessoa empoderada, que é uma linguagem que usa muito isso. O que é empoderada? É uma pessoa repleta de poder pessoal, ao ponto de poder mobilizar ações em prol de si e da sua comunidade. Existe outro fator também imprescindível. Nós temos os hormônios internos que são acionados no momento em que nós passamos por um processo de alegria, por exemplo. A ocitocina é um hormônio do prazer, da alegria, daquele momento de satisfação que a pessoa recebe a hora que você conta uma história para ela. Na verdade, nem precisa contar uma história. Basta a pessoa ver você vestida com um jaleco colorido, que ela já muda aquela realidade dela, através dessa imagem. Um dia eu fui contar a história num quarto de um hospital para uma amiga minha que estava internada, só que era um hospital que a gente não tinha autorização para contar para os pacientes. Então eu só fui lá contar para ela porque eu a conhecia e entrei como visitante. Só que uma senhora me viu entrar e ela estava acompanhando um senhor naquele mesmo corredor.
O que que ela fez? Ela bateu na porta da minha amiga, que era paciente do hospital, aí nós abrimos a porta e ela falou assim para mim: você pode ir lá na porta do meu quarto só para o meu marido te ver? Assim colorida? Eu tenho certeza que vai mudar aquele dia dele, ele vai ter um pouco mais de esperança, de fé no tratamento e a gente vai conseguir algo impactante. Aí eu comentei com ela que eu não tinha autorização para contar a história para os pacientes, mas uma vez que ela me autorizou, eu poderia ir lá sim, né, mostrar o jaleco e sorrir para o marido dela. E existe uma mudança muito forte, muito grande. Eu sei que é difícil para vocês imaginarem a situação, né? Você deitado lá no hospital, aqueles barulhinhos, né, que só o hospital tem, característicos, barulhos de rodinhas andando pelo corredor, pessoas entrando e saindo, enfermeira entrando, batendo aqueles instrumentos de metal, e você olhando para um teto branco, parede branca, pessoas de branco, o familiar que muitas vezes vem também angustiado, o familiar adoece junto. Aí, de repente, entra uma pessoa colorida, sorrindo, com o livro na mão. Por que essa pessoa pode fazer isso? Não é porque ela está zombando da sua situação, mas porque ela não está ligada emocionalmente a isso. Então, ela consegue encontrar essa estrutura de paz e serenidade e impactar de maneira significativa nesse movimento. Então, a partir dali, aquele paciente olhou, né, teve um sorriso, uma dosezinha de hormônio interno e talvez tenha encontrado os recursos suficientes para superar aquela grande situação desafiadora que ele estava vivenciando. As histórias também melhoram a oratória. Quando nós conseguimos ter o nosso imaginário repleto de informações, de símbolos, de metáforas, de possibilidades, a hora que nós precisamos comunicar alguma coisa, o nosso cérebro vai lá naquele reservatório, pega as palavrinhas, as letrinhas, junta e forma uma frase. Isso é ter uma boa oratória. É conseguir colocar as suas ideias no momento certo. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu tinha esse tipo de dificuldade, né? Antigamente, antes de começar a trabalhar com as histórias. Quando eu queria falar alguma coisa para alguém, às vezes, eu formava toda a ideia do que eu ia falar. A hora de conversar com a pessoa, não saía nada daquilo. Saía um pouco daquilo, mas ficava assim, depois passava, vinha aquela sensação, ai, mas não era bem isso que eu queria falar, ou a minha ideia era tão legal, mas na hora que eu passei para a pessoa, parece que ela ficou tão pequenininha, eu estava tão empolgada, eu acho que não encontrei as palavras certas. Esse acho que não encontrei as palavras certas, o que que é? É um déficit do seu processo de oratória, que consiste em buscar ali aquelas palavras daquele imaginário, colocar elas em prática na ordem certa e ainda abrir espaço para algumas inspirações. Tem momentos que eu estou falando com as pessoas e eu falo, nossa, parece que nem fui eu que falei. Não sei se já pensaram assim. É um momento em que você se abre para possibilidades, ideias inspiradoras, que venham também a compor o seu repertório. Então, contar histórias também favorece a oratória. E nós podemos transformar o hábito da leitura. O Brasil tem focos de miséria porque não lê. Se nós, ao invés de ficarmos nos preocupando apenas em dar comida, botar no banco de sala de aula e não pensarmos em contarmos histórias, como é que a gente vai impactar? Como é que a gente vai transformar? A melhor maneira começa por uma narrativa, uma história, porque o nosso cérebro, ele encontra sentido quando ele percorre uma estrada, uma jornada encantada de informação. E quando você joga a informação diretamente, o que acontece? A informação entra pelo seu ouvido e sai. Ela não fica retida no seu processo de memorização. Por quê? Porque não teve sentido. Não encontrou um significado, não encontrou uma repercussão. Por que que às vezes assistir, né? Na minha casa eu tenho por política minha, não é questão religiosa, é por política minha. Eu não tenho televisão para ouvir noticiários. Eu não ouço e não deixo nem ninguém ouvir. Às vezes eu sou até mal educada. Vem algum familiar, algum amigo, fala, ai, tá na hora do noticiário. Eu falo aqui não. Na minha casa não entra. Por quê? Porque as paredes, os móveis, o ambiente, tudo vai ser impactado por aquilo. E a ideia de transmitir a notícia não é trazer informação, é gerar uma compulsão das pessoas a se tornarem neuróticas, a comprarem mais, a serem mais dramáticas, é deixar a humanidade nessa bolha terrível do negatividade, do pessimismo. Esse é o objetivo, não é transmitir informação. Se fosse transmitir informação, as flores que estão brotando lindas no jardim seriam protagonistas também das informações. São
a cada instante está acontecendo coisas maravilhosas. E aí, quando nós contamos histórias e transformamos realidade, nós permitimos que as pessoas, inclusive, tenham senso crítico para escolher que informação ela vai assumir e absorver como verdadeira. E conforme eu falei para vocês, tivemos alguns reconhecimentos, né? Eventualmente alguém inscreve a gente num prêmio, então nós ganhamos o troféu Zilda Arnes, que é um reconhecimento também do nosso trabalho. Nós tivemos também o prêmio Campeões do Carinho, da Johnson Johnson, que também é uma maneira que temos, né, de reconhecer o nosso trabalho, como ele está acontecendo. Deixa eu só ver se está sendo gravado, que eu fiquei de mandar a gravação, e eu não sei se com o retorno ele gravou. Mas, enfim, vamos ver depois, senão eu gravo tudo de novo. Então, o prêmio Campeões do Carinho da Johnson Johnson foi também um prêmio que nós ganhamos por conta desse projeto intergeracional. Aí eu fui ver até a final da Copa do Mundo, embora eu não goste de futebol. Eu fui lá assistir no estádio. Nós tivemos também o prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos e também algumas edições também do Prêmio Cultura Viva, alguns reconhecimentos na mídia espontânea, que significa aquele momento em que a TV abre um espacinho para você, que não concorra com a programação, que não concorra com as notícias ruins, e eles colocam ali para algumas pessoas que estão despertas e querem se nutrir de informações importantes assistirem. Já tivemos também um programa chamado Brasileiros, que eles vieram e gravaram uma matéria comigo a semana inteira, e ficou muito bem produzida essa matéria. Passou numa quinta-feira à noite, se não me engano, noite, tipo 10, 11 horas da noite, mas impactou bastante. Muitas pessoas que assistiram, se vocês um dia quiserem clicar lá, Instituto História Viva Brasileiros da Rede Globo, um programa, vocês vão conseguir as duas partes para assistir como é que funciona. Já fomos capa de uma revista em Portugal também, que eu fui convidada a mandar uma matéria para eles, falando sobre esse projeto intergeracional de valorização dos mais velhos. Como será também é um programa da Rede Globo que gravou uma matéria maravilhosa, inclusive nesse dia da gravação, essas senhorinhas que estão aí, esses senhores, eles vieram para um teatro que fica dentro do próprio lar de idosos. A hora que eu estava indo lá para gravar a apresentação da história deles, para eles mesmos, eu encontrei uma senhorinha com um batonzinho, uma bolsinha andando no corredor do lar. E aí eu falei para ela, né? Digamos que ela chamasse Dona Maria. Eu falei, Dona Maria, a senhora vai sair? Hoje vai ter a apresentação das histórias. Ela falou, pois eu estou indo lá para o teatro ver essa apresentação grandiosa das nossas histórias. Então eu percebi que, se vocês perceberem, elas estão, né, de colarzinho, arrumadinhas. Era realmente um momento muito especial para eles. Eles valorizaram muito essa possibilidade de terem as histórias deles transformadas e encantadas. É uma matéria também muito bonita que está lá, que foi ao ar. E já tivemos uma gravação de uma matéria para o Fantástico também, que ainda não foi ao ar, provavelmente qualquer dia desse vocês vão ver, né, se a gente conseguir espaço no meio de tanta coisa que não tem interesse para as pessoas, né, do bem assistirem. Não que as pessoas que assistam não sejam do bem, mas elas não sabem o quanto elas estão nutrindo a mente dela, né, de frequências que vão, consequentemente, impactar nas suas próprias vidas. Então, isso é algo sistêmico, abrange, né? Então, nós podemos muito bem mudar essa realidade trabalhando principalmente com a possibilidade de ouvirmos histórias, mensagens edificantes ou matérias realmente bem produzidas, que não tenham um cunho de direcionar para um lado ou para o outro. E quais são os 3 projetos? Lembra que eu falei que nós atendemos a 3 públicos? As pessoas hospitalizadas, os idosinhos no lar e as crianças em casa-lar retiradas por medida judicial da sua família. Olha que situação para uma criança ser retirada da família, o que será que não aconteceu com ela? Né? Não é porque o Estado é ruim, vai lá e recolhe a criança. Mas algo impactante aconteceu que possa comprometer a integridade dela. Então, o projeto Contadores de Histórias em Hospitais envolve contar histórias para o público que está no ambiente hospitalar. E eu coloquei essa imagem onde a mãe também, se vocês perceberem, a mãe está bastante atenta à história que está sendo contada, né? Como é que nós percebemos essa importância de incluir a mãezinha? Uma vez eu estava contando história num quarto, e aí, conforme eu contava a história para a criança, eu percebia assim, sabe quando você sente que tem alguém também olhando? Eu olhei para aquela mulher, ela estava sorrindo, ela estava vibrando com a história.
E aí eu percebi que ela poderia ser incluída. Eu passei a olhar para a criança e para a mãe ao mesmo tempo, permitindo que ela se sinta incluída. Às vezes não precisa nem de palavras, só o olhar já tem esse processo de incluir a pessoa na sua conversa. Aí eu comecei a espalhar a ideia e falei para os voluntários, nós contamos a história para todo mundo, não é só para o paciente. Desmistifica isso. A parte vulnerável daquilo pode ser, às vezes, até a mãe. A criança, ela lida com as situações de uma maneira um pouco mais desapegada, ela não tem noção da extensão. Mas a mãe, muitas vezes, sabe do diagnóstico, do que tem que fazer, do que a criança está sofrendo, e nem sabe direito o que está doendo, porque a criança, às vezes, não consegue mensurar o tamanho da dor. Então, para a mãe, é um processo angustiante. A gente começou a incluir. Aí, um belo dia, contando história, num quarto de hospital, para criança, para mãe, para adulto, acompanhante, eu percebi que tinha mais alguém ali e eu via um movimento repetitivo, sabe, de uma mão, que chamou minha atenção. Quando eu olhei, tinha uma moça que limpava o quarto com um pano e um rodo, e ela ficava no mesmo lugar, assim, esfregando o rodo. Aí eu perguntei para ela, né? Eu falei, vem aqui, vem ouvir a história. Ela falou, estou disfarçando para minha chefe não me ver. Mas eu estou prestando atenção, sim, eu estou gostando da história. Aí nós percebemos que todo aquele ambiente vibra e reverbera uma necessidade de ouvir histórias. Então é para eles que nós estamos ali contando as nossas histórias. Existem crianças que estão ali naquele ambiente, existem adultos que estão no ambiente, existem vidros que às vezes impedem a gente de contar que está diretamente o paciente, mas a gente conta história através dos vidros. E as crianças vibram lá dentro, assim, de uma maneira muito intensa, ouvindo uma história através do vidro. Ela faz um processo de leitura labial e o movimento que a gente faz, o colorido e as imagens, transforma aquela realidade, porque muitas vezes ela está impossibilitada de ter contato com alguém. Existe o público adulto, que nós passamos a envolver também, conforme o tempo foi passando, nós percebemos esse lado, inclusive eu ouso dizer que nós contamos histórias sempre para crianças, porque aquela parte criança dentro de nós que se permite, que se abre para as possibilidades, que vai pegar um passaporte das histórias e viajar com a gente. É o nosso lado criança que faz tudo isso, que se permite, que se possibilita, porque os adultos, de fato, são chatos. Eles não gostam muito de história, mas a parte criança deles gosta muito. Então, a gente continua contando história sempre para a criança que está ali dentro de cada um de nós. Até os idosos, inclusive esse idosinho que estava ali no hospital, pediu para a família descobrir a mão dele para ele poder cumprimentar o voluntário e aplaudir, porque ele sentiu assim, ele até falou, a melhor coisa que aconteceu aqui nesse hospital foi você aparecer aqui, contar essa história para mim. Então, isso transformou de fato a realidade dele. Um belo dia, nós estávamos contando histórias na ala de queimados do Hospital Evangélico e percebemos uma cena assim muito chocante. O que acontece? Eu estudo neurociência também. O nosso cérebro, diante de qualquer situação inesperada, ele produz um estado de alerta e nos deixa chocados e em estado assim, total de preparação para fuga ou ação. Isso é natural. Desde as cavernas, nós temos esse processo de agir para poder se proteger. Isso é natural. Então, qualquer situação inesperada provoca o que nós chamamos de choque. E aí, nesse estado de choque, qualquer ação que a gente fizer vai redundar com fuga, proteção, tem alguma coisa errada acontecendo, socorro, eu preciso me defender. Mesmo diante de qualquer coisa que coloque a vida do outro em risco, você entra em choque. Porque é uma maneira, é algo que a gente não controla. E uma vez que você passa por aquilo, aquilo passa a ser uma reação suave. Você já criou uma rota neural, já entendeu que aquilo não representa um risco para você e você consegue agir de maneira mais natural. Então, quando você adentra um quarto de hospital, você não pode olhar direto para a cama do paciente, porque isso pode te fazer uma expressão de choque. E a família inteira vai olhar para você fazendo aquela sua cara de susto, e você não controla. Não adianta. Então, você precisa, aos poucos, ir trazendo essa conexão para o seu cérebro, compreender que não é um estado de ameaça à tua vida, e ele pode fluir de maneira mais serena. Então, entrar no quarto olhando para baixo, mandando comandos neurais, assim, tá tudo bem, eu estou bem, eu vou conseguir superar, e vai mandando essas vozes aí que você supera. Depois chega um momento que você não precisa mais disso. Qualquer situação que você vivenciar, você já percebeu que aquilo é algo que você pode dar conta, que aquilo vai passar desapercebido. Só que, por mais que eu estivesse preparada,
com o meu curso de neurociência, fiz instrumentação cirúrgica também, embora eu seja administradora, lido com pessoas. Então, para mim, manter o foco na apresentação, na contação de história, é algo suave. Só que eu não esperava encontrar um bebê numa ala de queimados. E eu encontrei esse bebê. Então, é lógico que eu fiz uma reação de choque interno que balançou muito. E quando nós chegamos ao final do nosso trabalho, nós não temos por hábito perguntar. É uma curiosidade que a gente tem totalmente inócua. Não tem o menor sentido eu querer saber por que o bebê foi parar ali. Não tem sentido. Essa curiosidade deveria ser banida, né? Então, nós tiramos isso do nosso trabalho até para não prejudicar o nosso trabalho, né? A gente não se envolver tão emocionalmente e depois não conseguir mais ir nas instituições. Então, nós saímos do quarto, assim, contamos as histórias, ficamos mexidos, claro, somos humanos. E a hora que a gente chegou na calçada, veio uma psicóloga que estava com a gente, acompanhando, fazendo uma pesquisa acadêmica, e falou assim: olha, vocês não têm noção do que era aquele bebê, eu preciso desabafar. Aquele bebê pertence a uma família, e todos estavam ali fazendo sabão, aí fez uma bolha de sabão, estourou, queimou o bebê, os irmãos, e o pai e a mãe estavam na UTI. Aí eu fiquei muito mexida. Aquilo transformou assim muito aquela minha noite. Eu fui para casa chorando muito, mas não porque eu estava com dó da família, mas eu senti uma compaixão pela humanidade. Eu falei, como é que nós somos egoístas, né? A gente vai para nossa casa, tem pessoas morrendo para comer e a gente acha que é natural ter o nosso conforto, nossa cama quentinha, nossa coberta e a gente não vai fazer nada. A gente já contava história, já estava fazendo alguma coisa, só por isso já bastava. Mas eu pensava em fazer algo mais. Aí nós começamos a atuar com meninos e meninas em situação de risco na casa lar, para que isso pudesse transformar o mundo deles de maneira a que ele tivesse novas possibilidades internas nutridas pelas histórias. E temos resultados impactantes junto a meninos e meninas que passam pelas instituições de abrigamentos. Levamos eles a teatros, para o parque, sempre acompanhado por instrutores da casa. A responsabilidade por essas crianças nunca vai ser nossa, do contador de história. Então, a casa tem que sempre mandar uma pessoa junto, às vezes até ela precisa ir no veículo da própria casa, a gente não pode assumir, principalmente se for menor de idade. Então, nós começamos com um grupo de contadores de histórias em abrigos para crianças e jovens. E aí, um belo dia, nós estávamos na Ilha do Mel, caminhando, passeando ali, vivendo a natureza, e tivemos um insight de criar um projeto intergeracional que conecte idosos e crianças a partir da escuta da história do idoso, que é o projeto História Viva, Ouvir e Contar, que é esse projeto intergeracional pelo qual eu sou apaixonada, que passa pelas seguintes etapas. A primeira é a etapa a escutar, onde nós vamos lá ouvirmos episódios da biografia dos idosos, que tem muitas histórias para contar, e nós anotamos esse episódio ouvido. E para isso tudo vai ter um treinamento. A segunda etapa é a etapa encantar. O que significa? Nós, a partir daquele episódio escutado do idoso, da infância dele, que ele gostava de correr, às vezes ele roubava goiaba, às vezes ele andava de carrinho de rolimã, todas aquelas episódios da infância, geralmente, que são mais fáceis até de resgatar, a gente pega do idoso e encanta, transforma num conto encantado, ativa nosso processo criativo de escrever uma nova história inspirada na história que o idoso contou. Aí esse conto encantado é contado para uma criança, a criança produz uma arte, que é um desenho, a expressão artística dela, inspirado na história que ouviu, que passa, assim, por uma elaboração muito criteriosa dentro da própria criança, do que aquela história representou. Então, passa por atividades lindíssimas, né? Olha só essa pintura, né? Ganhar de presente uma pintura dessa é magnífico. Algumas crianças não têm nem lugar para escrever na instituição, eles vão tudo para o chão para fazer os desenhos deles. Aqui está de ponta cabeça, é uma história para o senhor Jesuíno. Olha que desenho lindo, olha o tamanho desse sol. Se você for ver, o idoso praticamente é do tamanho do sol, né? Então, o que significa? Eles estão reconhecendo a importância do idoso. E também nós temos a possibilidade de construir essa grande ponte entre as frágeis gerações, levando uma história, pegando um desenho e entregando um desenho para o hidronograma. Em geral, as visitas acontecem de maneira quinzenal. Então, uma semana ouve o idoso, depois de 15 dias conta para a criança, depois na primeira e na terceira, por exemplo. Pode ser só para contar histórias, tanto que tem muitas pessoas que ficam só no hospital contando histórias ou só com crianças, é totalmente aberto, o voluntário a escolher.
esse projeto intergeracional realmente ele demanda mais tempo, porque você precisa ter um tempo para ouvir o doido, um tempo para preparar o conto encantado, para contar para a criança, para voltar ao ciclo. Então, às vezes algumas pessoas se vinculam, mas é totalmente aberto, e se tiver qualquer dificuldade, precisar faltar, nós atuamos com o Jaleco Verde, por isso que é bom que não há construção de vínculo em torno da imagem da pessoa, mas sim de um jaleco, vai ter sempre alguém ali no jaleco. Aqui em Curitiba nós temos um grupo bem grande. Quando nós adentramos ao lar de idosos, eles dizem, os verdinhos chegaram, os histórias vivas chegaram. Então é isso que a gente quer que permaneça, aquele sentido de grupo, para que a gente não tenha essa necessidade de ficar obrigado, conectado, e existem muitas coisas que muitas vezes acontecem, concorrem, e a gente precisa, mas tem que ter aquela maturidade para manter o projeto ativo, sem aquela pressão que a gente não coloca em cima do voluntário, para que ele fique muito à vontade para exercer o seu trabalho.